Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, onde eu publico semanalmente uma crônica dentro de um programa que eu chamo de Crônicas de Castelhanos. Eu sou Evaldo Assunção, médico aposentado e escritor em atividade, e essa crônica que eu agora vou lhes apresentar, ela foi escrita por mim em julho de 2021, em plena efervescência, da Covid, e dei o nome a essa crônica de Ciência e Vaidade. No decorrer da sua apresentação, vocês vão entender por quê. Vamos lá. Dia desses, eu resolvi consultar o OAIS, o dicionário, sempre meu companheiro de todas as horas. Nele, veio procurando saber o significado da palavra ciência, do latim scientia. E encontrei essa definição: corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Logo em seguida vem a conceituação filosófica, conhecimento que, em constante interrogação de seu método, suas origens e seus fins, obedece a princípios válidos e rigorosos, almejando especialmente coerência interna e sistematicidade. Apesar de parecer um pouco confuso, mas ela é muito objetiva. E eu aproveitei aquela oportunidade para também buscar o significado da palavra vaidade, que vem do latim vanitas. E eu encontrei, que é valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Essas consultas me foram motivadas pela divulgação internacional do chamado Diário Pessoal do Dr. Anthony Fauci, conselheiro médico-chefe do presidente Biden nos anos 2021 e 2022, período auge da pandemia. Esse diário, ele acaba de ser exposto publicamente e está em julgamento no Congresso Nacional, ouvindo esse cientista em razão das suas anotações pessoais durante a epidemia de Covid. Nele são reveladas as enormes contradições do seu autor, porque ele escrevia o que ele pregava e, em seguida, o que ele realmente pensava. O curioso é que, com enorme contradição entre as duas formas de agir e de pensar. Tudo entremeado por vanglórias, expressando a sua enorme vaidade diante da popularidade que gozou naquela época trágica, sem se preocupar com as tragédias causadas por suas afirmações, que hoje estão se revelando falsas. Na manhã seguinte, eu fui caminhar aqui no Balneário Castelhanos, onde aposentado vim morar, por um bucólico caminho totalmente arborizado, ao qual gentilmente deram o meu nome, complementando o título Trilha do Saber. Esse caminho liga a sua parte alta à parte baixa, e nele acabaram de construir um charmoso mirante com uma bela vista de sua praia. Nessa trilha, eu costumo ficar algum tempo em meditoração. Essa palavra que eu criei
e cujo significado já expliquei em vídeos anteriores. Vocês, assistindo outros vídeos, vão encontrar essas explicações detalhadamente. Na paz ali reinante, e diante da linda visão do céu azul infinito, fiquei pensando qual a relação haveria entre aquelas duas palavras, ciência e vaidade, conforme suas definições. Vieram então à minha memória os 50 anos em que exerci a medicina em Belo Horizonte. Durante aquele tempo, eu fiz vários trabalhos científicos que foram publicados em revistas indexadas tanto no Brasil como no exterior. Recebi algumas premiações, ocupei cargos diretivos, mas tudo sem qualquer bastidor político, diga-se de passagem. Cito isso para justificar ou, digamos, explicar a minha posição diante dessa controvérsia causada por esse diário tão explosivo. Hoje, várias décadas bem vividas, tento me tranquilizar, aposentado, que na minha 7ª década de vida, né, aproveitando os dias dessa minha 8ª para meditar e refletir no sentido de tudo que fiz e vivi. Nas minhas recordações, passeiam para pessoas e fatos que fizeram parte essencial da minha história, permitindo-me ver com clareza como a ciência e a vaidade caminham perigosa e simbioticamente lado a lado. Há pouco tempo, li uma entrevista do físico italiano Guido Tonelli, professor da Universidade de Pisa e pesquisador da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Em 2012, ele foi um dos responsáveis pela descoberta do bóson de Higgs, descoberta essa que proporcionou o apelido para esse bóson, uma micropartícula que faz parte dos átomos, né, de partícula de Deus, porque seria alguma coisa que daria origem a todas as demais. Nessa entrevista, esse cientista disse, palavras do cientista, nos últimos 3 séculos, a ciência nos trouxe um mundo desencantado, sem magia ou misticismo. O que perdemos e o que ganhamos com esse processo? Ele pergunta. E continua. Em questão de poucas semanas, cientistas foram capazes de detectar um novo vírus. Em meses, puderam descobrir seu funcionamento. Em menos de um ano, produziram várias vacinas. Certamente ele estava referindo-se ao Covid. Essa é uma demonstração do poder da ciência moderna, prossegue em sua fala. Coisa que seria impossível no século passado. Porém, também há algo que perdemos e que eu não falo no meu livro, mas que é importante, diz ele. Há sempre o risco de nos tornarmos narcisistas, de achar que podemos fazer tudo, de acreditar que temos superpoderes. A ideia de que, se não há um Deus e nós compreendemos a natureza ao nosso redor, então nós somos deuses. Mas essa é uma atitude muito arriscada, afirma ele. E mais adiante, diz, a ciência é poderosa, mas não pode ser guiada pela arrogância. Essa frase, para mim, é primorosa e eu repito, a ciência é poderosa, mas não pode ser guiada pela arrogância. Fiquei então pensando como os cientistas atuais, em toda a grandiosidade do seu trabalho, se relacionam com as câmeras e ouvidos da mídia,
atentos sempre que estão às suas atitudes e palavras. Fiquei imaginando se eles têm consciência de que uma frase, uma afirmação que fazem, pode ser um furacão mudando comportamentos e ações de governos e de populações inteiras? Será que estão conscientes de que estão estabelecendo um clima de insegurança e de terror, sem levar em conta que levar em conta que a transitoriedade das verdades das ditas ciências e ditas verdades científicas está se tornando cada vez maior? Essa transitoriedade não está se tornando cada vez maior? O que é verdade hoje, amanhã deixa de ser e vice-versa. Serão capazes de imaginar a consequência disso para milhões de pessoas cuja consciência crítica e a capacidade de refletir e discernir é quase inexistente diante de situações que lhes são totalmente desconhecidas? Um cientista vem, fala, a imprensa cobre amplamente e grande parte da população simplesmente fica boquiaberta e diz: "Oh, isso é um espanto." E muitas vezes tomam medidas bastante contrárias à lógica e à expectativa que se deve ter para a confirmação dessas verdades. Quantos são os cientistas na área de saúde que possuem consciência bem clara de que, além de um corpo, os humanos também possuem mente e espírito, ainda que eles mesmos não creiam no componente espiritual? Elementos esses que podem modificar totalmente o rumo das grandes descobertas da ciência. Será que esses cientistas têm plena consciência disso? Será que eles têm consciência dos efeitos colaterais que podem ser produzidos pelos mais diversos medicamentos, especialmente em longo prazo? Dos rumos inesperados que podem tomar as patologias que pretendem tratar e curar? Da acessibilidade ou inacessibilidade econômica para a população? Porque eu pergunto, muitas vezes medicamentos saem de linha, não se encontram mais, porque o laboratório lançou um outro similar que seria, entre aspas, muito melhores. Entretanto, o preço se torna também muito mais salgado. Claro, aumentando o lucro dos seus fabricantes. Por outro lado, qual o real benefício das fantásticas invenções que vão surgindo no dia a dia, tais como a inteligência artificial, a robótica, que pretendem substituir o trabalho humano? Será que pelo menos questionam como sobreviverão os desempregados em consequência de sua substituição por robôs? E o que podemos dizer dos foguetes que rasgam o espaço a custos estratosféricos, alguns apenas destinados a levar turistas absurdamente abonados para alguns minutos lá em cima, somente para ver o globo terrestre repleto de luzes delimitando as grandes cidades? Porque isso, vez ou outra, acontece. Foguetes são feitos para um voo turístico pelo espaço, a um custo que não se pode nem avaliar. Vem-me então uma pergunta essencial. Será que lá de cima é possível distinguir as favelas sem água corrente, sem esgoto tratado, sem as mínimas condições de moradia e, sobretudo, armários e geladeiras, quando existem, totalmente vazios de alimento para milhões de irmãos e irmãs nossas, humanos que são?
Será que verão os migrantes fugindo de ditaduras cruéis, onde quem não se submete ao poder dos ditadores, né, são sumariamente assassinados? Onde existem países que até estão abolindo as eleições para que o ditador possa perenizar no poder sem qualquer reclamação, porque afinal de contas ninguém está votando, ele é que é o senhor do poder. Irão se indignar com as crianças mutiladas pelos artefatos de altíssima tecnologia e preços incalculáveis, lançados indistintamente sobre populações indefesas? Porque numa guerra morrem-se muito mais inocentes do que realmente inimigos. O que dizer dos bilhões de dólares, rublos, yuans, são várias as moedas dos grandes países dominantes, gastos para sofisticadíssimas pesquisas que nada servem para saciar barrigas vazias deste lindo planeta que dizem ser azul quando visto lá do alto, bem do alto. Quantos dos herméticos cientistas que receberam seus prêmios Nobel embolsam generosíssimos prêmios financeiros, aplausos dos que têm acesso a essas solenidades, fotos, nomes, biografias, loando-os na mídia internacional? Será que eles estão conscientes desse lado escuro do planeta azul? Certamente existem alguns, reconheço e sei que existem, mas duvido que seja a maioria. E ainda pergunto, com tanta tecnologia e cientificismo, por que ainda não se descobriu remédios eficientes, sem efeitos colaterais piores do que a própria doença que se quer tratar, e de baixo custo, para coisas prosaicas como uma simples neuralgia, uma gripe e tantos outros incômodos comuns, mas que não se encontra um remédio realmente eficiente para aquilo? Será que esses cientistas são incapazes de localizar essas soluções para esses problemas? Depois de algum tempo meditorando, refletindo, pensando, levantei-me do banco onde contemplava, lá longe, algumas poucas nuvens brancas no imenso céu azul. Entendi com clareza que, infelizmente, boa parte da ciência anda mais de mãos dadas com a vaidade e com lucro do que é capaz de sonhar a nossa vã filosofia. Não foi à toa que Shakespeare disse: há mais coisas entre o céu e a terra do que consegue explicar nossa vã filosofia. É isso. Se você gostou dessa crônica, se você está acompanhando esse programa de Crônicas de Castelhanos, né, eu lhe peço que, no final, agora, dê o seu gostei nessa apresentação, né, porque isso ajuda bastante o nosso programa a ser valorizado. E também convido a todos a se inscreverem no meu canal, né? É gratuita essa inscrição, é só clicar aí no final também onde tem o gostei, não gostei, tem um local para clicar inscrever-se, né? E com isso vocês receberão notificação dos novos vídeos que forem sendo colocados no nosso canal. E aproveito, né, para convidá-los a ver, a assistir outros vídeos que estão no meu canal e tem muita coisa interessante. E também para divulgar
esse nosso trabalho entre os seus amigos, seus seguidores de outros grupos, para que a gente possa estar sempre trazendo coisas novas e interessantes para todos. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.